Suprema. Um livro escrito por Danilo Morales. Eleito um dos melhores livros brasileiros de horror da década pelo renomado site Biblioteca do Terror. Nina parte da pequena cidade em que morava em busca de uma vida melhor. Tudo o que ela mais deseja é deixar para trás as terríveis lembranças de quando fora brutalmente violentada. As coisas não são fáceis e sobreviver é uma luta, mas ela vê em Angel, uma jovem imponente e determinada, a companhia e o apoio de que tanto necessita. A nova companheira a introduz no universo do ocultismo, e Nina, fascinada diante de um novo horizonte de bruxarias, feitiços e rituais, demonstra uma vocação acima da média. Mas o passado bate novamente à sua porta. O desejo de vingança leva a jovem ao lado obscuro da magia. Totalmente sem controle, ela adentra um mundo diabólico de pesadelos, ruína e destruição. Um mundo de horror supremo. Capítulo 16. Laço de sangue. Urbano estava hospedado em um quarto de hotel. Não esperava ninguém, quando o interfone tocou. Senhor Urbano, tem uma mulher no saguão. Deseja falar contigo. Ok. Quem é? Ela não quis se identificar. Achou tratar-se de Jéssica. Estava errado. Era uma mulher já madura, com traços asiáticos, e exalava uma certa jovialidade e grande beleza, com o refinamento de quem conhece etiqueta e ostentando uma bengala com ponta prateada. Urbano a cumprimentou e sentou-se de frente a ela no sofá acolchoado do hotel. Você se parece com ele. Ela disse. Me desculpe. Eu te conheço. Eu me chamo Angelique. Fui namorada de Nina antes de toda essa tragédia. Soube há pouco que o filho de Ricardo retornou de sua missão, iniciada no Haiti, junto aos capacetes azuis, e depois em Kampala, na Uganda. Achei que meu segredo estava seguro. O que deseja? Quero falar sobre seu pai. Meu pai foi um verdadeiro crápula, mas acredito que forças negativas o influenciaram e o enlouqueceram. Observou-a atentamente. Explica, mas não justifica. Eu sei quem você é, uma bruxa, assim como Nina. Diferentemente dela, sempre pratiquei apenas magia branca. Não me importo, se o seu objetivo não é fazer o mal ao próximo, cada ser humano tem direito a fazer suas escolhas. Esse é um país laico. Não vim aqui para discutir a minha crença. O fato é que, após o ocorrido, fui visitar a mãe de Nina, e ela me revelou algo surpreendente. O que pode me surpreender? Minha família foi arruinada. Minha mãe, em estado vegetativo, foi morta por meu próprio pai. E minha irmã nunca foi encontrada. Segundo o relato de Nina, foi usada em um ritual de magia. Angel tocou as mãos relutantes de Urbano. Você sofreu muito, mas usou o sofrimento para o bem. Fico feliz por isso. Ouça com atenção. Nina não matou essa criança. Ela está viva. Eu a vi no quarto da casa da mãe dela. A face de Urbano se ruborizou quase de imediato. Helena Adágio estava desorientada. Nina tinha acabado de morrer e deixará uma criança com ela. Tinha medo de ser acusada de sequestro ou coisa pior. Eu tomei as rédeas. Peguei a criança e fiquei muito confusa. Queria conversar com seu pai, mas ele tinha invocado Nina, e isso o fez enlouquecer. Anos depois, tentei fazer contato e não foi possível dialogar com ele. Tive medo, estava envolvida até o pescoço nisso, a justiça não me absolveria. Pensei em entregar a criança para o governo, ou melhor, tinha sua avó, uma pessoa de difícil diálogo, mas seria a escolha natural. E havia outro problema. Não entendo por que nos fez sofrer ainda mais. Teve a oportunidade de consertar as coisas e as omitiu? Isso é crime, minha senhora. Algo temeroso. Isso não se faz. Eu sabia da influência de Nina. Mesmo após a sua morte, ela nos assombra. No entanto, tenho as minhas táticas para mantê-la afastada. Eu não nasci ontem. Todos os que estão ligados a ela, assim como eu, precisam de um círculo de proteção que os torna invisíveis para essa entidade. Sim, foi isso que ela se tornou. A pura maldade. Eu podia proteger essa criança, e assim o fiz. Ela ficou longe do olhar da bruxa, por muitos e muitos anos. Papo furado. Eu nunca sofri qualquer influência de Nina. Sou diretamente ligado a ela. Não sou? Você praticou o bem. Tem coração puro. Isso te protegeu. Entende? Preciso que entenda. Esse mal é muito maior do que imagina. De um tempo para cá, começaram a descobrir a verdade sobre quem ela era. Escondi a sua irmã de um grupo diabólico, tive boa intenção, mas tudo foi por água abaixo.
Eu quero vi-la. Descobriram o paradeiro dela e posso lhe assegurar, irá se transformar em uma serva do diabo. Quero vê-la, falou, com a voz exaltada. Agora. Tenho uma discípula, ela se chama Jéssica e trabalha no sanatório. Tenho fortes razões para acreditar que ela age a serviço do diabo. Meus olheiros souberam que você a visitou. Urbano perdeu o chão, desorientado. Por isso ela teve interesse no espelho. Tenho certeza de que Nina está tentando se manifestar por meio dela. Não está satisfeita apenas com a ruína de Ricardo. Quer arruinar as gerações seguintes, é como uma maldição. Ainda não creio. Onde está minha irmã? Eu a deixei ainda bebê na porta do convento das Carmelitas de São Paulo. Futuramente visitei o local como uma colaboradora. E ela é uma das irmãs. Já faz tempo. Como sabe que eles a encontraram? Por meio da alta magia. Algo que não compreenderia facilmente. Urbano levantou-se. Preciso encontrá-la. Entendo que seja hora de reatar laços. Mas tem algo que precisa fazer antes. É? Deve visitar seu pai e perdoá-lo. Ou isso será usado contra você. Você tem razão. Há tempos venho fugindo disso. Urbano voltou ao sanatório. Jéssica estava de viagem. Por sua posição respeitosa na igreja, deixaram-no visitar o paciente. Sentiu uma inquietação ao atravessar novamente aquele corredor. As memórias agora vinham em sua mente como nunca, com um frescor impressionante. Imagens de seu pai, forte e viril, um esteio, um porto seguro de toda a família, tudo arruinado por uma sucessão de atos inconsequentes. Ficou frente a frente com seu pai. O homem não parecia conhecê-lo. Estava aéreo e atônito. Pegou nas mãos do paciente, um ato de carinho. Pai, sou eu. Me reconhece? O homem o olhou com indiferença. Nenhuma palavra saía de seus lábios. Precisa saber. Lúcia está viva. Nina a manteve em vida, e ela foi resgatada. O homem parecia compreender, mas não tinha forças para dialogar. Pareceu sossegar seu coração com aquela notícia. Urbano sentiu-se mal por ter abandonado o próprio pai. Segurou forte a mão do velho e beijou-a. Eu te perdoo. E assim Urbano deixou o homem moribundo e partiu rumo ao convento das Carmelitas, na grande capital de São Paulo. Desceu na estação portuguesa Tietê. A metrópole pulsava. Uma grande variedade de pessoas, de todas as partes do mundo. Alguns haitianos que se viravam como podiam, fazendo dreads, vendendo balas, sempre com bom humor, disputavam espaço com venezuelanos, sírios e pessoas de outras nacionalidades que embarcavam naquela cidade. Pegou o metrô e se perdia em pensamentos enquanto ouvia a voz metálica anunciando a próxima parada. Havia 3 décadas a Madre Superiora Socorro Conceição estava à frente da administração do convento. O ambiente tinha um aspecto tranquilo, gélido, com imagens santas por todo lado, um piso frio e sem alma, tudo muito limpo, típico de quem não se distrai com baboseiras e está sempre se espiando, em vigília e oração. Uma música sacra harmonizava o ambiente. Urbano adentrou uma pequena capela para a oração diária das irmãs. A madre transbordava austeridade e, sobre o hábito, havia uma grande cruz de madeira. Gostaria de falar com a irmã Lúcia. Ela está reclusa em orações. Pode deixar recado. Sobre o que se trata? É algo confidencial, madre. Então, nesse caso, ficarei te devendo. Eu perdi a minha viagem. Até mais ver. Eu lamento. Eu sou o irmão dela. Vim da África, de uma missão. Por favor, não me deixe partir dessa forma. A irmã mudou a sua feição de imediato. Como se uma parede de gelo que o separasse tivesse se desfeito por encanto. Então você é o irmão de Lúcia. E o que deseja com ela, tantos anos depois? Não sabia do paradeiro dela até há pouco tempo. Ao menos mantiveram seu nome, já que esconderam sua verdadeira história. Eu sou uma espécie de mãe para ela. Desde criança a embalei, consegui as amas de leite e cuidei de todo o aprendizado. Mas irmã Lúcia é corrompida. Como assim? Sua irmã, como diz, não está nada bem. Posso vê-la? Antes vamos tomar um café. Tenho uma história para te contar. A madre serviu um café quente, o qual Urbano tomou com deleite. Não era um viciado em cafeína, mas o frio cortante pedia algo quente. A madre começou o seu relato. Sua irmã foi entregue por uma mulher praticante de magia. Ela me explicou do que se tratava e eu fui investigar o caso da bruxa. A Nina. Não diga o nome dela. Nunca diga. Entendeu? Me desculpe. Eu comprei a ideia, cuidei dessa menina e mantive o segredo. Por instinto, soube que precisava protegê-la de uma força tenebrosa. Que Deus me perdoe. O fato é que ela sempre foi especial. Lúcia desde criança tinha o dom da cura. Descobri isso quando estávamos em uma missão, servindo comida e doando agasalhos para moradores de rua. Estava ajudando a servi-los.
Quando vimos a cena, que muitos diriam ser asquerosa, tivemos a convicção de que ela estava ficando louca. A jovem beijou uma ferida purulenta de um mendigo. Entendo. O fato é que o homem se curou. Ela tem o poder da cura. Pequenas curas, mais espirituais que físicas. Sabe que a maioria dos nossos problemas é psicossomática, vem de uma série de negatividades que ocorrem em nossas vidas. Sua irmã é especial. Ela é um dom de Deus. Ao menos é o que achamos. Que bênção! Ela deve ser encantadora. E é, mas o diabo disputa a vida dela. Eu sei. E pelo que notei, é uma espécie de transferência. As curas alheias a deixam cada vez mais doente. E tem mais. Espere um minuto. A irmã saiu e depois retornou com 4 fotos nas mãos, de partes do corpo de Lúcia. Mostrou-as. Faz 3 anos que ela recebeu os estigmas de Cristo. Nas mãos, a marca dos pregos, que sempre vertem sangue. Ela é muito fraca fisicamente, sua saúde somente declina. Muitos acham que ela é uma fraude. Em todo caso, consegui escondê-la dos olhos curiosos da imprensa. Assim como o Padre Pio, ela é torturada constantemente por demônios que tentam possuí-la. Tem o dom da adivinhação, de prever o futuro. As orações jamais cessam. Ela precisa de toda a força possível para combater o mal. Por essa não esperava. Vejo que os 2 irmãos seguiram caminhos parecidos. O altruísmo está presente na família de vocês. A.O. Minos nos descendants. Bom, sabe que a nossa história foi trágica. Perdemos a nossa mãe muito cedo, e Lúcia desapareceu muito precocemente. Deve estar uma linda jovem. Minha mãe ficou vegetativa antes de ser assassinada, e meu pai, como por punição, se encontra em um estado bem parecido com o dela. Não vou lhe negar. Omiti minha identidade por muitos anos. Parti para a África mais como uma forma de fuga. Mas tenho pendências que tiram meu sono e minha paz. Por isso retornei. E tive essa surpresa boa. Sempre achei que Lúcia estivesse realmente morta. Agora é tentar correr atrás do tempo perdido. Não é mesmo, meu jovem? Não tão jovem assim. Ela deu um sorriso cordial. Venha. Me acompanhe. Está na hora de conhecê-la. Capítulo 17. Posição. Irmã Lúcia, apesar da palidez decorrente da fraqueza e das doenças, tinha uma beleza que lembrava a de uma santa. Estava deitada em sua cama, com as palmas das mãos voltadas para cima, vertendo sangue do centro. Tinha uma voz doce, como a de um anjo. Socorro levou Urbano até ela. Irmã Lúcia, esse é seu irmão. Ele veio te ver. Aproxime-se. Venha. Ela apalpou a face do irmão. A jovem cheirava a rosas. Suas mãos pareciam veludo. É um irmão da congregação? Não. Sou seu irmão verdadeiro. De sangue. Mas eu não conheço minha família. Como poderia ser meu irmão? A madre fechou as portas e pegou nas mãos da irmã Lúcia. Me desculpe te ocultar isso por tanto tempo, minha querida. Eu sempre soube do que aconteceu com sua família. Tratava-se de uma tragédia sem precedentes. Você foi raptada quando bebê por uma mulher muito maligna, que tinha planos de usá-la em uma espécie de ritual de bruxaria. Seu pai ficou enlouquecido. Simultaneamente ao seu desaparecimento, houve um acidente de hipismo. Sua mãe ficou tetraplégica na cama. Seu pai, em contrapartida, encontrou sua raptora, que ele havia violentado na juventude. Ele a alvejou com vários tiros. Sei que é muita coisa para absorver de uma vez. Realmente parece uma história absurda, inventada de última hora. Em pouco tempo, houve um agravamento do quadro da sua mãe com o surgimento de uma metástase no cérebro. Seu pai cumpriu uma pena relativamente curta na prisão e logo foi reencontrá-la. Você disse que ele matou a raptora. E não me encontrou? Não. E minha mãe? Ela foi assassinada por seu pai. Sabemos que isso não vem de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida ou de outrem. E ele voltou a ser preso. Ele participou de uma cerimônia com uma espécie de curandeira. Queria ressuscitar a sua raptora, a que ele alvejou com vários tiros. Uma coisa temerosa e demoníaca. E pelo visto acabou mal. Ele enlouqueceu. E há 20 anos está internado em um sanatório. E por que me escondeu isso, madre? Como vim parar aqui? Você foi entregue por uma pessoa muito próxima à raptora. E essa mulher partiu. Entenda. E sua avó veio a falecer pouco tempo depois. Urbano se manifestou. Sim.
A minha relação com vó Norma estava instável. Assim que atingi a idade adulta, eu vendi a propriedade que herdei. Usei a renda para partir como missionário na África. E usei todo o meu aprendizado como pude, para ajudar os necessitados. Olhou para as chagas de sua irmã. E esses estigmas. Como surgiu isso? Irmã Lúcia tentou explicar sua condição. É um ciclo que se repete. São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, Padre Pio. Eu sou como eles. Apresento as 5 chagas de Cristo Rei. Assim como Santo Antão, sou perseguida pelo adversário. Kyrie eleison. Ele gritava em aflição. O diabo tenta corromper a minha alma. Me inflige obsessão física deliberada. Tenta corromper minha fé. É preciso orar. Estou tão fraca. Agora sei que viemos de um passado negro. Somos fruto de uma maldição que precisa ser quebrada, em nome de Jesus. E assim que melhorar, quero conhecer meu pai. You o perdu. Vamos te curar. Eu vou te levar para casa. Já estou em casa, meu irmão. Mas agradeço o convite, e é sempre bem-vindo aqui. Qual o seu nome? Meu nome de batismo é Michael, mas pode me chamar de Urbano, um pseudônimo que uso há alguns anos. Que bom, ao menos mantiveram seu verdadeiro nome. Urbano deixou a irmã repousar e saiu a caminhar pelo convento com a irmã Socorro. Sua irmã está sendo alvo constante do inimigo. Pode ser algo diabólico perpetrado pela bruxa. Mas não posso descartar a possibilidade de uma sugestão da mente, seja causada por sonambulismo, seja por hipnose. Letras, manchas, desenhos na pele, a chamada dermografia, é comum em meio aos sugestionáveis. Pode ser uma fraude ou apenas reações psicossomáticas. Talvez um estado alterado de consciência. São Francisco também manifestou esses sintomas. Hanseníase, doença antes conhecida por lepra, complementou. Urbano ficou pensativo por um tempo. Não devia ter despejado todas essas más notícias de uma só vez. É muita tragédia para ela absorver. Foi quando uma gritaria desenfreada o fez correr de volta ao quarto dela. Quase não a reconheceu. Ela saltava na cama sem controle algum. Os olhos revirados nas órbitas, o corpo formando um arco, a voz gutural denunciavam a possessão demoníaca. 2 irmãs fortes tentavam contê-la. Socorro, com um terço nas mãos coladas, suplicava, ó, Senhor benevolente. Ajude-nos e dai-nos forças para livrar nossa serva do mal. Voltou-se a Urbano. Ela teve alguns ataques, mas nunca tão fortes. Creio que sua presença. A voz cavernosa do demônio a interrompeu. Cala a boca. Quero destruir esse fedelho que te acompanha. Urbano usou seu conhecimento em demonologia e a pouca experiência em exorcismos. Recitou uma oração de São Miguel enquanto segurava sua medalha com a prece da luta contra a serpente. Saia daqui. Fidelho. Seu bostinha. Saia desse corpo, espírito imundo. Não percebe que, enquanto permanecer nela, isso só te trará sofrimento? Não há nada aqui para ti, serpente maligna. Volte para as hordas do inferno. Não. Eu te ordeno, demônio, que me diga o seu nome. Me diga o seu nome. Ele aspergiu água benta, que parecia queimá-la. O urro infernal parecia vir das profundezas de uma grota. Os braços estavam contidos pelas irmãs assustadas. Urbano encostou a cruz na testa dela, que gemeu de dor. Tira isso. Eu não vou deixá-la. Vocês estão em quantos? Somos muitos. Você sabe. Seu rejeitado. Pederasta. Punheteiro. Ha. Espírito do Senhor, Espírito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, descei sobre mim. Filho de um assassino. Bastardo. Pelo nome de Jesus lhe ordeno, quem te enviou a essa jovem? Nina. Haha. Urbano aspergiu novamente a água benta, no que ela gemeu. Em nome de Deus eu te expulso. Me diga esse nome. Asmodeus. A jovem expeliu algo pela boca e depois pareceu desmaiada. Era um bracelete humanamente impossível de passar por sua glote. Urbano sentiu-se satisfeito. Ter conseguido o nome do demônio obsessor já era um passo importantíssimo, embora em seu íntimo acreditasse que todos eram o mesmo. Sabia que as orações de exorcismo eram perigosas e podiam levar anos, sem êxito algum. Precisaria de um exorcista de verdade, com experiência o suficiente para levar isso em frente. Socorro não parava de falar em contraponto a seu silêncio. Se o diabo a possui, é porque Deus o permite. Ele deve ter um propósito maior. Elevar a fé nas pessoas, sim. Ele sabe que ela é forte e continuará resistindo. Mas até quando? Urbano sabia, havia pessoas trabalhando nisso. Provavelmente o pessoal de Jéssica, pois ela não devia agir sozinha. Fazia parte de uma organização com fins imorais. Precisava se preparar. Achar o túmulo de Nina seria um bom começo.
Exorcizar e, na sequência, carbonizar o cadáver poderia ajudar a conter a maldição. Não seria difícil achar o cemitério em que ela fora enterrada. A negatividade do local era de uma carga impressionante. Via-se tendo que refazer os passos do próprio pai. Seria o Ouroboros, o rito cíclico, a serpente sempre dando voltas e comendo o próprio rabo. Retornou ao interior em uma viagem de cerca de 2 horas. Teve de alugar um carro. Assim como seu pai, esperou anoitecer e pulou o muro do cemitério central, com uma pá e picareta a tiracolo. Ali mesmo faria o exorcismo, meteria fogo no cadáver e voltaria a cobri-lo de terra. Teve grande dificuldade em pular o muro. Não era um exemplo de homem atlético. Arranhou a barriga. Trouxera consigo alguns acessórios básicos, quase inspirados na matéria antiga do jornal sobre a invasão e violação do túmulo de Nina. Initia o rito de preces, depois me to a picareta quebrando a base de concreto. Retirou os pedaços grandes, amarrou uma corda maciça e desceu a cova. Abriu o túmulo de madeira e, para sua surpresa, o cadáver não estava lá. Fora roubado. Ou talvez a ossada tivesse sido transladada por falta de pagamentos de familiares, empenhados em manter os honorários anuais do cemitério. Como se tratava de uma bruxa, não havia dúvidas. Se roubada, estaria sendo usada para algum feitiço forte e propósito demoníaco. Ou apenas não a queriam em solo consagrado. Voltou ao hotel e tomou um banho. Sabia que estava em guerra, uma batalha antiga iniciada por seu pai. No sanatório, Ricardo ouviu o tilintar da fechadura. A porta se abriu e irmã Lúcia entrou, com seu hábito de freira. Parou em frente a ele e o observou por um instante. Você me procurou por tanto tempo, papai. Agora estou aqui, pronta para tomar uma surra. Não é isso que deseja? Lúcia sentou-se no colo de seu pai, seu corpo roçando o membro adormecido do homem. Ela pegou a mão dele e deslizou na coxa dela. As filhas de Ló tiveram de embebedá-lo a fim de perpetuar a espécie. Tudo em família. A mulher estúpida desobedeceu ao aviso e se tornou uma estátua de sal. Você também não devia ter olhado para ela. Levou a sua mão ao seio duro dela. Vamos perpetuar a espécie, papai. Já não era irmã Lúcia, e sim Nina. Com o corpo putrefato, deu-lhe um beijo cheio de pus e lodo. Esperei um bom tempo para te reencontrar. Primeiro você, depois seus filhos estúpidos. Vou arruiná-los. O amor e o ódio caminham juntos, sabia? Tem um lugar no inferno reservado para você. A pressão de Ricardo começou a subir e ele teve um acidente vascular cerebral. Os funcionários tentavam abrir a porta emperrada enquanto viam ele caído na poltrona. Depois de um tempo, quando finalmente entraram, o homem jazia morto. Jéssica entrou na sequência, tirou os óculos e os limpou em sua blusa, sem ostentar qualquer emoção. Já era hora de liberar esse quarto. Avisem Urbano. Irmã Socorro serviu o café da manhã para Lúcia. Ela se sentia fraca, mas consciente, embora não se recordasse do episódio anterior. Foi bom conhecer meu irmão. Saber que tenho um. Foram muitos desencontros, não é, querida? Ele é um homem bom. Eu posso sentir. Quando ele volta. Disse retornar no fim da tarde. Batidas bruscas na porta de entrada. Irmã Socorro ficou irritada. Horas, não pode esperar um minuto? Irmã Maria, veja quem está à porta, por favor. Irmã Maria abriu a porta. Um homem grande jazia à frente. O que deseja, meu senhor? Levar almas para o mestre. O homem a degolou com a adaga afiada. Enquanto a senhora agonizava ao chão, vertendo sangue, Jéssica e mais um servo de Satã entraram no recinto. As irmãs se amedrontaram, e muitas se trancaram em seus quartos. Jéssica pegou a irmã Juliana e, com a adaga no pescoço dela, a conduziu. Leve-me até a irmã Lúcia. A irmã, a contragosto, a levou ao quarto da jovem. Socorro tentou impedi-los. O homem grande a esmurrou, arrancou o telefone do fio e bateu na cabeça da senhora até afundá-la. Desferiu um soco na face de Lúcia, desacordando-a, colocou-a em seu ombro e saíram de modo furtivo. Urbano estava acertando os detalhes do velório do pai e de como contaria mais essa novidade à irmã recém-encontrada. Quando recebeu uma ligação e foi notificado por uma irmã apavorada, deixou as obrigações funerárias e chegou com a polícia ao convento. Jéssica, a essa altura, já tinha abandonado o sanatório. A morte de seu pai servirá apenas para afastá-lo. Abandonou todos os preparativos do velório. Deixou um dinheiro generoso ao pessoal do sanatório e pediu encarecidamente que lidassem com isso. A polícia fazia os últimos interrogatórios. Tudo parecia surreal. Sentado na cadeira do hall, um sono sobrenatural parecia atingi-lo. Naquela noite de funeral e desaparecimento, ele apagou por um momento e teve um pesadelo terrível. Um cão negro de dentes afiados, focinho espumante e olhos raivosos estava pronto para devorá-lo. E o fez. Começou a estripá-lo enquanto Nina ria orgulhosamente de seu feito. De um buraco no chão,
Seu pai tentava em vão sair, enquanto mãos putrefatas o puxavam para baixo. Nina trazia, nas mãos, a cabeça da mãe dele. A cabeça implorava: fuja, meu filho. Ainda há tempo. Fuja da ira do inferno. Me desculpe não ter te dado a atenção devida. Acordou apanhado em suor. Saiu às 2 da madrugada para caminhar nas ruas escuras. Era um ponto baixo, e a água escoava na calçada em quantidade abundante. Os lustres falhavam, a maioria nem acendia. Era realmente um bairro de gueto. Um carrinho de catar papelão era a moradia de um mendigo, a coberta servia de lona. O homem mexeu com ele. Ei, me dá um dinheiro aí, cara. E aí, cara? Ele o ignorou. Sentiu uma pontada de medo. Talvez devesse ter ficado quieto no convento. E se o homem o furasse com uma faca ou algo do gênero? Nem mesmo sabia se o local era seguro. Estava desorientado. Sentia-se acompanhado por uma sombra, uma presença. Resolveu correr em direção contrária. O homem achou que era dele e riu profusamente. Sentia que algo estava em seu encalço. Enfim, retornou ao convento. Passou pelas viaturas. Uma policial estava de costas. Onde estava? Estou angustiado. Saí para dar uma volta. Essas ruas são perigosas. Não devia sair a essa hora da noite. Ele não queria continuar a prosa. Estava se retirando quando ela disse: você é um garoto desobediente, Michael. Mais uma pessoa o chamando de Michael. Tinha certeza de ter se identificado como Urbano. Como sabe? A policial se parecia com Nina, que ele conhecia dos recortes. Algo em seu jeito de agir lembrava a bruxa. Ele apertou o passo. Barulhos vinham em sua direção. Subiu então a escada do convento em ritmo rápido, entrou em uma capela das freiras, aspergiu água benta e entoou uma prece de exorcismo. Batidas se repetiram na porta por 3 vezes, e então, a noite se silenciou. Capítulo 18. Missa Negra. O telefone tocou. Urbano tinha se deslocado até a delegacia. Uma falta de empatia total com a tragédia no convento e o desaparecimento de sua irmã. Ela parecia mesmo destinada ao rapto, em um inferno cíclico. Angel estava do outro lado da linha. Angelique, estou em um momento meio ruim agora. É do seu interesse. Eu sei onde está a sua irmã. Então me passa a localização. Já mando a polícia ir atrás. Você não pode. Se interromper o rito, sua irmã jamais sairá da possessão. Precisa me encontrar na Praça da Bandeira. Urgentemente. Urbano saiu em alta velocidade. Desceu esbaforido do carro alugado e foi ao encontro de Angel. Ela estava sentada na praça, envolta por pombos comendo farelos de pão. O que você sabe? Onde ela está? No passado, Helena Adagio fez um pacto com uma seita satânica. Nina é filha de um poderoso demônio, ao menos é o que ela acha. Lúcia deve estar trancafiada em um templo satanista a poucos quilômetros daqui. Isso se o meu palpite estiver certo. Acho melhor acionar a polícia. Precisamos resgatá-la e fazer um rito de proteção, ou sua irmã será perseguida por toda a vida. Ambos entraram no carro de Urbano e seguiram para a terra natal de seu pai, São Francisco Xavier. Passaram pelo portal. O local apontado por Angel ficava no topo de uma colina num bairro distante do centro. Chamava-se Bairro de Remédios. De carro, as voltas por uma ruela de cimento, sempre subindo, mais pareciam uma torre de Babel. Era como se tocassem as nuvens, realmente as atravessavam de tão alto. Chegou em um ponto onde o acesso não era mais possível de carro. Continuaram a caminhada a pé. Angel teve certa dificuldade em razão de seu andar capenga. A bengala por vezes se fincava na terra e ela tropicava no chão desnivelado. Passaram por um heliporto no meio da mata. Era um grupo preparado. Avistaram à distância um casarão colonial. Sua irmã está lá, provavelmente no hall central. Trouxe uma arma ou algo do tipo? Não tenho arma. Entendi. Tem apenas essa medalha de proteção. Precisaremos de muita sorte. Desceram o desfiladeiro até o casarão, enquanto um vento gélido soprava anunciando mau agouro. Tentaram visualizar algo pela janela empoeirada. Sem sucesso. Urbano, talvez seja melhor nos separarmos. Você vai pelos fundos. Eu checo à frente. Ah, e não deixe que o vejam. Ou você estará morto. Urbano contornou a imensa casa e encontrou uma porta aberta, embora um pouco emperrada.
Por dentro, o casarão tinha um aspecto muito conservado. Uma luz vermelha na parede anunciava a presença de uma entidade venerada no local. Pegou em sua medalha de proteção e entoou uma oração naquele lugar profano. Sentiu a densidade pesser. Passou por um extenso corredor, com quadros nas paredes de diversos satanistas e representações do demônio na história. Réplicas de quadros de Goya também se faziam presentes. Enfim, teve acesso a uma pequena janela, na qual pôde enxergar um imenso hall no formato de uma capela. Viu uma cruz invertida de madeira acima do altar com toalha preta e cortinas negras nas laterais. 3 homens e 3 mulheres trajavam capuz preto, e um papa negro de capuz vermelho encontrava-se no altar. Uma das mulheres descobriu a face. Era Jéssica. O altar era feito de pedra escura, e sobre ele havia um cálice dourado com símbolos satânicos representando a morte de Jesus sem ressurreição. Nos vitrais laterais, imagens de santos sendo sodomizados. A triade satanica, Astaroth, Lucifer e Belzebu, era referenciada. Havia peles e cabeças de animais dependuradas, velas negras, pentagramas. As hóstias estavam guardadas em um armário sem iluminação no canto da igreja. Ave Satanos, iniciou o celebrante, usando uma adaga para chamar Lúcifer. O guru satanista recebeu, no altar, Jéssica e uma segunda jovem, que ficaram nuas e tiveram as palmas das mãos cortadas. O sangue foi derramado na hóstia, e o celebrante expôs seu membro e se masturbou, em seguida urinou na taça. Um fundo musical tenso da banda Cannibal Corpse se ouvia de fundo. Pedaços de maçã foram servidos aos fiéis, representando o suposto fruto proibido. Urbano foi surpreendido por um dos homens, o grandalhão que afundou a cabeça da madre. Ele o pegou pelo colarinho e o arrastou ao centro do altar. O sacerdote ergueu os braços. Que bom que está aqui para presenciar o renascimento de Nina. Jéssica tirou um manto preto que encobria o cadáver putrefato de Nina em um canto do hall. Em seguida, a outra jovem tirou o manto do espelho ornado, em frente ao cadáver, a uma distância de 3 metros. A terceira mulher a despir a túnica, surpreendentemente, era Angel. Angel! Você! É chegada a hora de restituir o corpo de minha amada Nina. Na época de sua derradeira morte, não tive a maturidade para perceber quão grande foi o plano traçado por nossa irmã e o nível infernal que ela atingiu. Na época, era guiada apenas pela magia branca, mas, ao ser apresentada filha de Ricardo, percebi que se tratava de alçar novos voos. Devia continuar o legado de minha amada. E não foi fácil. Levar Lúcia para um convento e transformá-la em uma serva de Deus apenas tornaria a heresia mais forte. Quanto mais alto se elevar aos céus, maior será a queda. Foram 20 anos e trabalhos para conjurar todo o sortilégio de demônios nessa jovem. Um trabalho árduo, e agora Nina está pronta para reinar na nossa terra. Luigi é o nosso mentor e a acompanhou de perto, todo o tempo. O velho magista tinha uma barba espessa, anéis nos dedos e um cabelo grisalho, preso em um rabo de cavalo. Trazia em seu peito um pentagrama invertido. Acompanho Nina desde a sua concepção no ventre de sua mãe. Ela realmente morreu antes de se tornar a suprema a que estava destinada. Mas sua força foi tamanha, e que perspicácia ao transferir sua alma para o artefato. Apontou para o espelho. Ela está entre nós. Jéssica, preciso parabenizá-la, fez um ótimo trabalho de vigília. Ricardo sempre foi um perigo, precisava ser acompanhado de perto. E o medicamento que você administrou nesses últimos 2 anos ajudou, e muito, no processo de sua morte. Embora estivesse sempre com seu nome selado em nossos trabalhos, assegurando sua condição vegetativa. Eu lhe agradeço, mestre, por ter confiado o trabalho tão digno e me recomendado para a alta gerência em um cargo de confiança, replicou Jéssica. Lúcia foi trazida e sentada no centro de um triângulo, no qual em uma ponta jazia o cadáver de Nina, na outra ponta o espelho, e na terceira uma pedra de 2 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. A marca do triângulo foi riscada no chão com um giz branco. À frente o desenho, um pentagrama. O celebrante trazia em suas mãos uma Bíblia negra. Lúcia logo foi possuída por um demônio e ria histericamente. Acorrentada à cadeira, contorcia-se como podia com seus esgares e sussurros infernais. O homem grande repentinamente esmurrou a face de Jéssica. Ela caiu atordoada ao chão, pôs as mãos no nariz sangrando. O que fez, seu idiota? Angel. Angel a olhou de maneira impassível. Cruzou os braços. Sinto lhe dizer, Jéssica, mas você faz parte dos planos. Para finalizarmos o rito, precisamos de um sacrifício. Você foi uma serva obediente. Será recompensada no inferno. O quê? Lúcia será o sacrifício. Esse era o plano. Temos planos maiores para ela, minha querida. Tudo foi orquestrado há mais de 2 décadas. Os homens a carregaram até a pedra, completando o triângulo. Aprisionarão-na nua, amarrando bem as tiras de couro em seus pulsos e tornozelo. O celebrante aproximou-se de Jéssica, segurando um punhal consagrado. Urbano foi amarrado a uma tora no canto da sala. Ó, Senhor das Trevas!
Oferecemos a ti esta serva, que possa se saciar com o seu sangue. O celebrante enterrou o punhal no peito da jovem. Enquanto a mulher agonizava com o artefato cravado no peito, os celebrantes beijavam sua boca, sua vulva e se banhavam com seu sangue, iniciando uma orgia, usando como unguento o sangue, o esperma e o suor. As tochas de fogo ao lado do altar formavam espectros bruxuleantes que dançavam em contraposição à sombra. Então eles se deleitaram e se afastaram, quando estrondos terríveis começaram a assolar o lugar, anunciando a presença da entidade. No reflexo do espelho, Nina vinha caminhando, sabe-se lá de onde, e tateava o artefato, aprisionada pelo lado de dentro. Ela tinha aparência putrefata, e o fedor empesteou o local. Cabelos ralos, pele como a de um leproso que ficou submerso na água e apodrecia, nacos de carne se desprendendo do osso. O celebrante recitou palavras em latim. Foi quando o espectro desapareceu. O corpo de Jéssica se projetou para frente, arfando e retomando o ar. Os olhos negros se abriram. A criatura juntou as mãos ao peito e retirou o punhal encravado. Fez uma ponte e parecia que a coluna se quebraria, contorcendo-se feito uma cobra. Rompeu as amarras e enfim saiu do triângulo. Luigi correu até o centro do pentagrama para se proteger, utilizando um anel para neutralizar o odor. Angel aguardou a criatura caminhar até ela. Aguardei tanto tempo para te reencontrar. Agora falta pouco para atingirmos o nosso objetivo. A criatura tocou a face de Angel. Sua voz soou cavernosa, mas podia reconhecê-la. Era a voz de Nina. Que pena não ter pensado assim quando mais precisei. Mas eu me redimi. Trouxe Lúcia e Urbano para você. Pode fazer o que quiser com eles. O legado de Ricardo lhe foi entregue de bandeja. A criatura riu, deletando assim. Realmente, Ricardo me proporcionou momentos únicos. Ele se superou. E você foi eficiente. Vou adorar destroçar esses cordeiros e finalizar o que iniciei. A criatura pegou a bengala de Angel. Vejo que a faca cravada deixou males irreversíveis. Nada tão danoso quanto o tempo. Já não é mais a flor bela de outrora. Eu te amo. Não se usa esse tipo de palavra onde há hábito. Mas já que ousa, eu nunca te amei, apenas te usava para adquirir algo que nunca consegui. Poder. O Senhor das Trevas me concedeu essas honrarias. Você estava acostumada a se aproveitar de pessoas com menos poder aquisitivo. Pois adivinha, onde há hábito isso não faz a menor diferença. Angel olhou assustada para Luigi, que se encontrava impassível dentro do círculo. Luigi, me ajuda. Eu lamento. A criatura quebrou a bengala e trespassou Angel, levantando-a no ar. O sangue saía fluidamente de sua boca, resultado da perfuração dos órgãos. Devia ter ficado do meu lado enquanto era tempo. Agora é tarde. Antes de morrer, vislumbrou os fiéis presentes serem arrebatados na parede, possessos e descontrolados. A criatura falou, e a vara de porco se lançou no desfiladeiro. Os homens possessos caíram ao chão e se lançavam pelos vitrais, se cortando, usando os cacos para infligirem rasgos em seus pescoços. Não podiam dominar seus atos. Um dos punhais caiu próximo a Urbano, que se soltou. A criatura agora se aproximava de Lúcia que, aprisionada na cadeira, jazia dormente. Urbano pegou a tocha de fogo e atingiu a bruxa. O fogo logo se dissipou e não a consumiu. Ela se voltou, pegou-o pelo pescoço e o lançou contra a parede. Como ele não tinha pacto, não foi possuído. Ela continuou a caminhar em direção a Lúcia. Urbano recitou uma oração de exorcismo em frente ao cadáver de Nina e depois ateou fogo. Como por encanto, a criatura usando o corpo de Jéssica sofreu uma autocombustão, e mesmo assim caminhava em chamas flamejantes em direção à irmã de Urbano. O demonologista pegou um candelabro e o lançou contra o espelho, que se estilhaçou. A criatura caiu de joelhos, em chamas, gritou de maneira lancinante enquanto terminava de carbonizar e por fim caiu morta, a pouco mais de 1 metro de Lúcia. Capítulo 19. Não deixe pontas soltas. Urbano correu ao encontro de sua irmã, aninhou-a em seu colo e deu tapinhas leves em sua face. Lúcia, está bem? Ela acordou e fez sinal afirmativo com a cabeça. O mago saiu do centro do pentagrama e observou toda a devastação do local, repleto de sangue e vísceras. Agora compreendem a força disso tudo? Não íamos fazer mal a você ou a sua irmã, estávamos apenas preparando o caminho para nosso mestre. O Mago toku a face da Lucia. Nina agora é passado, mas posso lhes conceder fama, riqueza e poder.
Vamos deixar tudo para trás. E é claro, não envolver a polícia nisso. Sugiro que a gente parta e deixe a linha investigativa com eles. Tira suas mãos imundas da minha irmã. Agora. O mago obedeceu ao pedido. Afastou-se e se virou, visando a porta de saída. Vou lhes dar um tempo para pensar. Aí, então, podem me procurar. Darei um sinal de minha presença. Urbano ficou desorientado. Deixá-lo partir seria semelhante a deixar uma ponta solta. Pegou o punhal que anteriormente estava fincado em Jéssica e, em um ato impulsivo, correu até o magista e enterrou o objeto pontiagudo nas costas do homem. O sacerdote caiu de joelhos no chão, o sangue vertendo em larga escala de suas costas. Enfim, és um assassino inescrupuloso, assim como nós. Diz o magista. O homem caiu morto. Urbano voltou-se para a irmã, cobriu-a com um manto e ambos partiram daquele lugar profano. Ele fez questão de levar o espelho, ainda mais quando viu que o artefato estava intacto. Não foi uma alucinação, ele o tinha quebrado. Então era verdade que havia uma espécie de regeneração e que o objeto era amaldiçoado. Caminharam pelas colinas, o vento os açoitando, parecendo sibilar coisas malditas em seus ouvidos. Enfim chegaram ao carro. Ele jogou o espelho no porta-malas e partiram, de volta à cidade. Não teve jeito. Foi preciso se apresentar à polícia. Estavam vinculados diretamente ao que acontecerá naquela noite macabra. No entanto, foi omitido o fato da presença demoníaca de Nina. Quem acreditaria nessa história? A conclusão, um delírio coletivo, em que quase todos se suicidaram ou se mataram em oferenda a uma divindade satânica. Urbano saiu ileso do assassinato do magista. Irmã Lúcia ganhou popularidade com esse episódio. Ela optou por retornar ao convento das Carmelitas, onde ganhou rapidamente o posto de Madre Superiora. Seus dons de cura se tornaram mais populares. Pessoas vinham de todas as regiões em busca de consolo ou de um milagre. As chagas, no entanto, cessaram após o episódio e ela se viu livre das possessões diabólicas. Urbano, no entanto, se remoía por dentro. Ter sangue em suas mãos fez murchar as suas folhas. Por mais que rezasse, não se sentia digno. Tinha noites mal dormidas relembrando o assassinato daquele homem. E se ele fosse passível de uma conversão? Aquele era mesmo o melhor caminho, a melhor alternativa. Agiu por impulso com a finalidade de cessar o mal, embora isso tivesse vertentes e se disseminasse, e o ato de ódio somente fomentasse isso. Ele entrou em sua sala especial, trancafiada a 7 chaves, onde mantinha os objetos amaldiçoados coletados em sua trajetória. Fez uma oração, aspergiu água benta e entrou. Aquele recinto era deveras perigoso. O mal residia ali, uma alma fraca poderia ser dominada por um espírito obsessor. Muita coisa vinda de magia negra, feitiços e despachos. A irmã Lúcia o recebeu no convento. Ele foi levado à sua sala. Estava sentada atrás de uma mesa de madeira maciça, tendo Cristo na cruz às suas costas. Ele pegou na mão dela. Olá, minha irmã. Seja bem-vindo, Urbano. Trouxe algo de que vai gostar. Urbano colocou sobre a mesa uma caixa de madeira. Nela havia um punhado de fotos da família. Ele pegou algumas fotos com a família reunida. Os avós, pai, mãe, Urbano ainda pequeno. A mãe trazia Lúcia ainda bebê no colo. Ela observou a foto de maneira contemplativa. Uma pena não ter conhecido os nossos pais. Você os conheceu. Por um breve período de tempo, é claro. Está no seu subconsciente. É uma tristeza que vou levar para sempre comigo. Muitas tragédias se abateram sobre nossa família. Tudo o que posso fazer agora é rezar pela alma deles. Sofreram muito. Está preparada? Hoje é dia de finados. Estou, sim. Irmã Júlia vai tocar o convento hoje. Vou apenas pegar minha blusa. 1 minuto. Eles seguiram ao cemitério Maria Peregrina. Encaminharam-se primeiramente ao túmulo da mãe, onde depositaram um vaso de flores. Em seguida, caminharam até o túmulo do pai, que foi enterrado junto ao ossário de sua família. Não permitiram que eles fossem enterrados juntos, disse Urbano. Eles estão no céu. Deus há de reconhecer os motivos do que ele fez, embora assassinato seja um pecado gravíssimo. Urbano sensues culpado. Veio à tona o assassinato do magista. Algo que tentava esquecer. Meu irmão, vamos tomar um café? Vamos, sim. Sentaram-se em uma lanchonete, na área externa. O dia estava ameno. Irmã Lúcia serviu-se de açúcar no café, enquanto Urbano apenas pingou 2 gotas de adoçante. Ela o olhou de maneira terna. Era reconfortante tê-la por perto. Sou mais velho que você. Não posso abusar do açúcar. Está certíssimo. Eu é que sou doida por doces. Pegou na mão do irmão. Sei que está enfrentando um quadro de depressão, e o gatilho foi o incidente daquela tarde. Aquilo foi mesmo terrível. Você precisa superar. Fez o que achou certo para nos proteger naquela tarde fatídica.
Não é o único a ter errado. A Igreja condenou tantas mulheres inocentes à fogueira. A Inquisição visava extinguir o mal, antes de se corromper aos próprios deleites e interesses. Vou superar. É somente uma fase. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo para a comunidade. Soube que foi indicada para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Sim, meu irmão. Isso é fabuloso. Semana que vem estarei ausente. O Papa quer me ver. Irii ao Vaticano. Uma reunião a portas fechadas. Isso é magnífico. Traga souvenir. Eu quero o terço pessoal do Papa. Ela sorriu, o riso mais lindo do mundo. Até mesmo o presidente da República citou o meu nome. Ah, quase me esqueci de te dizer. Vou participar de um encontro ecumênico no fim do mês. Precisamos ouvir todas as religiões e colocar um fim em toda e qualquer forma de intolerância. Magnífico seu trabalho. Eu pretendo retornar à África ainda esse ano. Voltar às minhas missões. Isso é fabuloso. Sua caridade será recompensada por Deus. Estarei sempre ligado a você. Sabe disso, não é? Claro que sei. Você é minha família. A de sangue. Claro que o nosso lado fraternal deve ser maior. O altruísmo sempre deve nos guiar. Sim, isso vem em contramão ao consumismo de nossa sociedade capitalista. Meu irmão, temos que ir. Logo começa a cerimônia. Não vou poder ir, peço que não se ofenda. Estou com uma dor de cabeça lancinante. Pois devia. Seria bom. Mas eu entendo. Um pouco de descanso é justo. Eu te amo. Também te amo. Urbano sorveu o restante do café. Saíram abraçados. Ele a deixou na porta do convento e se despediu. Não sabia se haveria tão cedo. Uma sombra se apoderara dele desde que se tornará um assassino, uma tristeza que minava suas forças, sua garra e vontade de lutar. Sabia, seria provisório. Retornou para sua casa e, para sua surpresa, a porta da frente estava arrombada. Todos os cômodos estavam revirados, gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão. Mas nada foi levado. A onda de violência no Brasil era grande, mas ele sentia ser algo maior. Desceu ao porão, e o que temia ocorrerá. A porta com ferrolho duplo também fora violada. Se o bandido tivesse entrado naquele recinto profano, a probabilidade de uma possessão era grande. O espelho havia sido levado. Apenas ele. Já não era um simples roubo. Mas algo encomendado. Aquela seita podia ser apenas a ponta do iceberg. Não tinha mais forças para lutar. Tinha apenas vencido uma batalha, mas não a guerra. E quando isso teria fim? Pensou em suicídio. Amarrar uma corda no pescoço e se matar. Ele era o sentinela responsável pelo artefato, e falhara miseravelmente nessa missão também. Precisava se redimir perante Deus e não se deixaria abater tão facilmente. Iniciou uma oração. A missa de finados foi feita em um parque da cidade. Missa campal, com um número recorde de fiéis que, mesmo sob o sol escaldante, se fazia presente. Irmã Lúcia estava sendo coroada em uma celebração especial em sua homenagem. Cercada de honrarias e menções honrosas, recebeu a bênção das autoridades locais e foi ovacionada pela multidão. Agradeceu de prontidão. Recebeu a hóstia da comunhão e seguiu todo o rito até o final da missa. Na saída da igreja, em meio a uma proteção policial que a separava dos fiéis quase fanáticos que a veneravam, a bem da verdade, em uma escala maior que a do Papa, era vista como se fosse uma deusa na terra. 4 repórteres tentavam falar com ela. Fez uma bênção em rede nacional a toda a humanidade, pregando a paz e cobrando ações dos políticos de nosso país. Programas sensacionalistas questionavam: seria a irmã Lúcia uma santa? Comparavam-na à irmã Dulce. O carisma da jovem conquistou todas as religiões, e até os mais céticos se rendiam a ela. Irmã Lúcia tinha uma carga muito grande nas costas. Estava exausta. Tomou um banho e vestiu sua camisola. Pegou um molho de chaves e encaminhou-se pelo extenso corredor do convento. Abriu a porta do fim do corredor e entrou. Acendeu uma luz vermelha na parede e despiu-se. Olhou de frente para o espelho, o mesmo para o qual a bruxa transferira sua alma no momento de sua morte. No reflexo, Nina. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!